Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Catecismo Passo a Passo. Nesse vídeo vamos entender o que o parágrafo 37 do Catecismo da Igreja Católica nos ensina. Se no vídeo anterior vimos que é possível conhecer Deus só pela razão, agora nós vamos ver por que essa tarefa ela é tão difícil na prática. Mesmo tendo razão, nem sempre conseguimos enxergar claramente a verdade. O parágrafo 37 diz o seguinte: todavia, nas condições históricas em que se encontra, o homem enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus apenas com a luz da razão. Embora a razão humana, falando simplesmente, possa realmente, com suas forças e sua luz natural, chegar ao conhecimento verdadeiro e certo de Deus único e pessoal, que sustém e governa o mundo com sua providência, bem como ao conhecimento da lei natural impressa pelo Criador em nossas almas, não são poucos, todavia, os obstáculos que impedem a razão de fazer o uso eficaz e frutuoso dessa sua capacidade natural. De fato, as verdades que se referem a Deus e às relações entre os homens e Deus são verdades que transcendem por completo a ordem das coisas sensíveis. E quando entram na prática da vida e a informam, exigem sacrifício e abnegação própria. Ora, o entendimento humano encontra dificuldades na aquisição de tais verdades, quer pela ação dos sentidos e da imaginação, quer pelas más inclinações nascidas do pecado original. Isso faz com que os homens, em semelhantes questões, facilmente se persuadam de ser falso e duvidoso o que não querem que seja verdadeiro. Bom, Deus nos deu esse presente maravilhoso que é a razão. Com ela, conseguimos pensar, refletir e chegar à conclusão de que Deus existe só observando o mundo ao nosso redor. Mas o parágrafo 37 ele começa com uma constatação que é muito importante, né? Que essa tarefa não é nada fácil, né? E por quê? Porque o ser humano, ele vive em condições que são difíceis, né? Condições sociais, culturais, morais, que acabam atrapalhando esse caminho até Deus. Você já parou para pensar em como o mundo hoje vive distraído, um mundo corrido, cercado por opiniões que são completamente contraditórias? Você já sentiu confuso sem saber em quem acreditar ou o que é verdade, mesmo tendo tentado buscar com sinceridade? A razão humana, apesar de boa, ela enfrenta todos esses vários obstáculos, né? E alguns deles são: as verdades espirituais, elas não são como uma pedra que você pega na mão. Elas estão muito acima do mundo sensível e por isso vai sempre exigir esforço, reflexão e um silêncio interior. Conhecer Deus de verdade não é apenas entender, é também se comprometer. Isso significa renunciar a certos comportamentos, a certos desejos, egoísmos, né? E aqui que está o problema. Muita gente não quer mudar de vida. Então, mesmo que percebam que Deus existe, eles tentam ignorar essa realidade. Além disso, nós vivemos rodeados por imagens, por sons e distração constante. O nosso mundo interior acaba ficando cheio de barulho, cheio de ruído. E isso vai enfraquecer a nossa capacidade de pensar nas coisas do alto, nas realidades que são invisíveis. E, além disso, temos, obviamente, o pecado, que desorganizou o nosso interior. Às vezes, mesmo sabendo o que é certo, nós preferimos o errado, porque é mais confortável, é mais prazeroso, é mais fácil. Então, a razão ela acaba ficando como que nublada, sem clareza, por conta de todos esses obstáculos que a gente vive atualmente. Mas vamos pensar num exemplo simples para tentar ficar mais claro essa situação, né? Você pode imaginar uma janela de vidro.
Se essa janela de vidro ela estiver limpa, a luz entra facilmente por ela. Mas se ela estiver suja, com poeira, com barro, com mancha, enfim, a luz vai entrar, mas com muita dificuldade. E é assim que funciona a nossa razão. Ela é como uma janela por onde a luz de Deus pode entrar. Mas se ela estiver suja, com pecado, com distrações, com desejos ruins, ela deixa de funcionar bem. Então, a luz está lá fora, mas não entra com clareza. O catecismo ele também diz que muitas vezes as pessoas não querem aceitar a verdade. Elas até conseguem perceber que Deus existe, mas como isso exige mudança de vida, muitas vezes preferem, né, dizer frases como provavelmente você já ouviu. Ah, isso é muito difícil de acreditar, não dá para ter certeza disso tudo. Ou uma frase clássica: cada um tem a sua verdade. Mas no fundo, o que está acontecendo é uma fuga da verdade, uma fuga da realidade, porque ela incomoda. Não é que a razão não funcione, é que ela é sabotada por medo, por preguiça e pelo apego ao pecado. Por isso, eh, conhecer Deus pela razão é possível, mas vai exigir luta, né? Luta contra o pecado, luta contra o egoísmo, contra a confusão que está instalada no mundo. É como que escalar uma montanha. Você tem as pernas para subir, mas precisa fazer um esforço, ter direção e, principalmente, não desistir. Então, esse parágrafo 37, ele nos prepara para entender algo que é muito importante, né? Sozinhos é difícil chegar a Deus. Por isso, Deus nos revela quem Ele é através da Bíblia, através da tradição, através da igreja. A razão é só uma lanterna, mas a revelação é a luz do sol. E é justamente disso que nós vamos falar no próximo parágrafo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar aprendendo sobre o catecismo passo a passo. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos falar sobre por que Deus resolveu se revelar a nós. Deus te abençoe e até a próxima.